Olá pessoal, seja bem-vindo a esse primeiro episódio do Por Trás do Código. Nesse primeiro episódio, estreando esse projeto, trouxe aqui um convidado muito especial, Danilo, que já tem mais de uma década na área de tecnologia e hoje veio passar aqui um pouquinho das suas experiências e dos seus trabalhos que fez no decorrer dessa carreira. Seja bem-vindo novamente, Danilo, e pode se apresentar. Valeu, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? De estar aqui participando do Por Trás do Código. Nosso bate-papo tem muito a ver realmente com o tema aí, Por Trás do Código. Então, a gente vai entender um pouco mais do que ocorre realmente na parte de desenvolvimento de software. Eu sou Danilo, sou pernambucano, sou de uma cidade próxima a Recife, região metropolitana de Camaragibe. Tenho 13 anos de experiência na parte de desenvolvimento de software. Sou formado em análise de desenvolvimento de software e tenho um mestrado na parte de engenharia de software, com especialização na parte de qualidade de software. Tem tudo, né? Tem tudo mais um pouco. Então, antes de a gente começar aqui, peço que você compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que gosta do ramo de tecnologia, que gosta de empreendedorismo. Então, compartilha para aquela pessoa, deixa o seu gostei aqui e vamos para as perguntas, né? Danilo, você falou de início aí que você nasceu perto de uma cidade de Recife, não é Exato. isso? A gente aqui está em Arapiraca. Você vê essa diferença, por exemplo, de nascer em Recife, nascer em Arapiraca, como Recife é um dos polos, né, de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Você percebe que, de certa forma, para você iniciar na área de tecnologia, isso auxiliou de alguma maneira? Ou... Sim, foi bastante importante para mim esse ponto, por conta das oportunidades. Porém, hoje em dia, com a disseminação das redes sociais, da internet, então ficou menor esse percurso. Lógico que quando eu comecei há 13 anos atrás, era um pouco mais difícil e eu fui privilegiado por Recife ser realmente um polo de tecnologia. Tem várias empresas lá, tem um ecossistema gigante, então foi bastante importante para mim nesse início, pois a gente só tinha como referência o YouTube e os cursos que às vezes você pagava por um curso que era um pouco mais caro, na época eram mais escassos, e ou você pagaria por um curso caro ou estaria no YouTube. Então essa parte do ecossistema, a comunidade realmente de desenvolvimento do Recife ajudou bastante. Em relação a Arapiraca, como eu falei anteriormente, as oportunidades aqui em empresas não são tão grandes, porém, pós-pandemia, eu acho que a parte de tecnologia abriu muito esse leque e tem muitas vagas remotas, muitas empresas que pegam funcionários, pegam desenvolvedores de qualquer parte do Brasil. Então, assim, tem um pós, também tem um contra, porque você pode iniciar pela internet. Uhum. Porque, assim, eu sempre pensei muito na questão de Recife, antes mesmo de saber que você era de Recife, como eu já trabalhava na área de tecnologia, já desenvolvi site e tudo mais, eu pensava em futuramente morar em Recife, justamente por essa questão de lá ser um polo de tecnologia. Mas, correto que lá é um polo de tecnologia, porém, a pessoa indo lá é realmente fácil de você entrar nas áreas ou a questão de vagas de emprego em si na área de tecnologia, você tem que dar aquela ralada para conseguir entrar? Excelente pergunta. Qual é a vantagem de Recife em relação a você estar fora de um polo? As faculdades são voltadas para a área de tecnologia e você tem parcerias na faculdade para iniciar, ou seja, começa com estágio, começa como júnior, realmente ir crescendo. Então, realmente, essa é a grande vantagem de estar dentro de um polo. Bom, respondi a tua pergunta? Respondeu, era exatamente isso daí, porque eu ficava muito na dúvida, por exemplo, chegava lá, ok, cheguei em Recife, e agora? Exato. E agora, o que é que eu faço? Estou em Recife, estou num dos polos, mas eu faço o que agora? Mas nada impede que você consiga, por exemplo, um dos pontos mais importantes da tecnologia para entrar, seria você escolher um nicho de mercado. Por exemplo, a tecnologia a gente costuma dizer e comparar com a medicina. Quando você vai escolher ser médico, você escolhe uma área específica. Você quer neuro, você quer pediatria, você quer qualquer outra área. Acontece igual com a tecnologia. Você pode escolher a parte de desenvolvimento,
a parte de gerenciamento, a parte de banco de dados. Dentro do desenvolvimento tem a parte de back-end, qualidade de software, front-end. Então, assim, tem vários nichos que você pode escolher. Então, o primeiro passo realmente é você conhecer a área, ver onde você mais se identifica e realmente dar esse start. Você começando com o seu, é muito mais fácil conseguir uma vaga, mesmo não sendo diretamente na área, do que realmente você esperar uma oportunidade formal para isso acontecer. No caso, então, na área de tecnologia, seria uma coisa ruim você ser generalista? Por exemplo, tem o pessoal que é full stack. Eu acho que você é full stack, né? Também, que você mexe com front, mexe com back, então você, de certa forma, é um full stack também. Na verdade, eu não sou full stack, eu sou generalista. Ou seja, eu conheço um pouco de cada coisa, porque meu mestrado foi engenharia de software, e na engenharia de software a gente abrange um pouco de cada coisa. Por exemplo, desde análise de requisitos, quando a gente vai, antes de construir um código, a gente tem que especificar o que o projeto vai fazer. Então, nesse caso, desde a engenharia da análise de requisitos, para infraestrutura, arquitetura, desde o desenvolvimento, qualidade de software, a entrega e a manutenção, tem um leque gigante. Então, eu consegui aprender um pouco de tudo, e para minha área, que é a parte de qualidade de software, é bastante importante, porque eu consigo discutir desde a análise até o pós-entrega, por exemplo. Até o nome do quadro aqui, né? Por trás do código, eu acho que tem muito a ver com isso. Às vezes o pessoal pega assim, não, ele é programador, ele é desenvolvedor. Então, acho que tem aquela diferença entre programador e desenvolvedor, né? Acaba tendo, porque quando a gente fala de programador, acho que é aquele cara que tá ali só no código. Desenvolvedor é aquele cara que pensa como vai as lógicas e tudo mais. Eu acho que tem... Exemplo, você é meu chefe, você fala, ó, eu preciso de tal coisa. Então, eu vou mexer no código, fazer o que você acabou de me pedir. Exato. Já o desenvolvedor, ele pensa no que ele vai querer fazer. Ao invés de esperar alguém mandar, ele, não, vou fazer essa etapa, dessa etapa, vou colocar isso desse jeito. Se não funcionar, eu vou tentar desse jeito. Então, acho que tem essa diferença de desenvolvedor para o programador. Não sei se... Exato. Na verdade, o programador é um termo usado para a pessoa que gosta de desenvolver particularmente. Por exemplo, hoje a gente trabalha com desenvolvedor. Por que desenvolvedor? Porque ele não vai se preocupar apenas com o código. Ele vai se preocupar com toda a infraestrutura, a entrega, a qualidade do que ele está fazendo e o que ele vai entregar no produto final. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. É um programador que recebe o requisito para fazer um cadastro que a pessoa vai receber nome e CPF. Aí o programador vai fazer o quê? Vou criar um campo de nome e um campo com o CPF. Mas aí, se ele não pensar realmente num todo, por exemplo, existem regras. Por exemplo, um campo de CPF só pode ter 11 dígitos. Então, ele tem que garantir que tem apenas 11 dígitos, tem que garantir que não vai entrar letras nesse campo, vai garantir que a lógica dele realmente só capture um CNPJ ou um CPF que seja válido. Em resumo, o termo utilizado hoje em dia nas empresas são desenvolvedores. O programador é uma coisa que a gente utilizava de forma mais no passado. Tem a questão das API, né? Quando se fala dessa questão de validação e tudo mais, mas dá para fazer do zero também, né? No lugar de usar nas APIs. Aí é um outro ponto também que a gente tem que verificar o que cada coisa faz. Eu posso sobrecarregar a API com diversas validações, que vai deixar um pouco mais custoso, ou eu posso designar essas validações via o front. Ou seja, antes da requisição chegar na API e ter um custo com isso, tipo de ida e vinda, por exemplo, do processo, eu posso realmente, no front-end, fazer esse bloqueio para que ele evite que faça a requisição antes por qualquer motivo. Entendi. É como aquele projeto que eu estava te falando, de network, que seria dos grupos, né? Que eu estava pensando, não. Exato. A gente vai ter que criar, o usuário vai chegar lá, ele vai ter que escolher a cidade, escolher qual o nicho que ele quer, se vai ser engenharia, se vai ser programador, se ele quer fazer network com tal pessoa, e você não, só coloca no login. Só coloca, no login você coloca lá, o cara tem quantos anos, mora onde?
quer fazer network com quem. Então já bota no login, quando chegar na parte do projeto, é só ele colocar lá e já vai aparecer os grupos que ele quer entrar. Exatamente. Então, tipo, ali explodiu minha mente quando tu falou aquilo. Poxa, eu tava indo no caminho mais difícil, eu tava indo, vamos dizer assim, no caminho de programador, sabe? E esquecendo a parte de desenvolvedor, vamos dizer assim, a grosso modo. Exato. Tava querendo fazer mais pelo trabalho do que pela inteligência. No código, a gente diz que o menos é mais. Se eu posso fazer um código com 3 linhas apenas, porque eu vou fazer com 6, com 7 linhas. A gente tem que deixar ele enxuto, não redundante e que seja fácil de manutenção. Ou seja, para isso acontecer, a gente tem que fazer da menor forma e da forma mais simples possível. Porque futuramente, com a evolução, a gente consegue realmente dar essa manutenção. Você já chegou a ler, por exemplo, livros na sua área de tecnologia? Tem um livro que fala sobre isso, que é o Código Limpo. Tu já leu ele? Sim, sim. É interessante. E, na verdade, a própria comunidade, por exemplo, como eu me formei na parte de qualidade de software, a qualidade de software não deveria ser um cargo, e sim um papel que todos no time, tanto desenvolvimento como na parte do gerenciamento, na parte dos POs, PMs, são responsáveis por isso. Então, essa parte do código limpo faz parte realmente do capítulo de qualidade como um todo, que é o que esses livros... que eles passam, né? A mensagem que eles exatamente. conseguem passar. Agora vamos dar uns passozinhos para trás. Claro. A gente estava falando da questão de código, já estava um pouco mais avançado, mas como é que começou tudo isso? Por exemplo, como você se introduziu na tecnologia? Eu me introduzi através de um curso que eu fiz, aí vi lá HTML, CSS, depois fui me aprofundando, gostei do negócio, fui me aprofundando. No seu caso, como é que foi? Boa pergunta. Na minha adolescência, vamos lá, eu tenho 41 anos, então, assim, eu sou de uma geração um pouco que era dos primórdios da tecnologia. Por exemplo, eu iniciei após acabar o meu ensino médio e era uma coisa do momento, era uma coisa assim bem novo. Então a parte de ter um computador em casa, notebook não existia, então a internet ainda era de escada. Então eu entrei nessa área, nesse ramo, para poder ter um computador. Sinceramente, era para poder realmente estar dentro daquilo, porque quando eu vi meus amigos mexendo, utilizando, eu me encantei. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu fiz um curso técnico de programação. Uhum. Não deu certo, realmente eu estava, assim, era muito acelerado para mim e realmente eu queria ter o computador, então, assim, eu não entendia muito de como funcionava. Trabalhei na parte de tecnologia, mas com hardware. Eu trabalhava com locação de periféricos, locação de impressoras, em eventos, congressos, feiras, e sempre fiquei antenado nessa parte de tecnologia, mas como hardware e não como software. Apenas em 2013, realmente com já meus 30 anos, que realmente eu ingressei na faculdade e comecei na parte de tecnologia. Você percebe que, por exemplo, a área de tecnologia, eu não sei se você tem essa visão também, mas na área de tecnologia eu vejo como se fosse uma área como se tivesse um estereótipo pra galera de tecnologia. É como se fosse você tem que gostar mesmo para entrar nessa área, principalmente quando se trata de programação, porque é uma área que eu tava vendo que muita gente entra, mas também muita gente sai. Exatamente. Entendeu? Então, o que é que você acha que te fez permanecer? Você realmente gosta disso? Por que você gosta disso? O que é que te fez permanecer até hoje nessa área? Boa pergunta. Eu me formei anteriormente em relações públicas, mas também trabalhando na parte de tecnologia. Eu tinha uma pequena empresa, empreendia realmente na parte de periféricos, colocando impressoras para pequenos e médios escritórios. E realmente, quando eu entrei na faculdade pela segunda vez, que realmente eu concluí, eu já sabia o que eu queria. Então eu sabia dos percalços, já estava trabalhando essa migração de empreendedor para a parte de tecnologia. Na minha turma, por exemplo, começou com cerca de 40 pessoas. Ou seja, criaram-se 2 turmas na faculdade com 40 pessoas. No segundo período, já juntou para uma turma só. Porque muita gente não tem a noção, muita gente nova que entra na área, acha que a gente está lá, que a gente vai desenvolver jogos, que a gente vai jogar, que a gente vai brincar. E quando você vai olhar, realmente, são códigos, são estruturas às vezes repetitivas, lógica de programação. Então são coisas realmente que você é muito longe do que você imagina que vai fazer em relação a eu vou sair desenvolvendo
o novo GTA ou algo desse tipo. Não, é bem diferente e realmente são os primeiros passos. Então, às vezes, falta para as pessoas realmente, principalmente para os jovens, o entendimento do que é a tecnologia. Então, mas tem a parte divertida também. Dentro da faculdade ou só lógico. fora? Não, claro, sempre tem a descoberta, você tem os projetos para fazer, então você tem realmente o pessoal, a galera, então tem pontos que você gosta da matéria, por exemplo, eu adorava a parte de programação, porém a parte de banco de dados já não era minha área, então era muito repetitivo, então tem aqueles códigos que era em inglês, meu inglês também não era muito forte, então realmente teve muita dificuldade em relação a esse ponto. Se a gente for olhar, por exemplo, tem gente que gosta, vamos dizer, de engenharia, de arquitetura. Aí olha para uma construção de Oscar Niemeyer, vamos dizer assim. Ok. Aí ele olha, poxa, como é que foi feito isso? Aí eu acho que é a mesma coisa com o pessoal da tecnologia, né? Com a gente da tecnologia, a gente olha a inteligência artificial do Google. Caramba, como é que os caras fizeram isso? Tá ligado? A pessoa olha assim, como é que eles fizeram? Como é que foi o processo de desenvolvimento para eles conseguirem fazer o negócio numa perfeição do jeito que tá? Porque você viu os vídeos. Exato. Não dá pra diferenciar mais se é IA ou se não é, pô, É uma tá coisa igual. surreal, realmente é uma coisa Tá. fantástica. Tá surreal. Aí você, tipo, saber se questionar de como é que os caras fez, que linguagem eles usaram, qual foi o processo que eles fizeram pra chegar até lá. Então, é um negócio que cativa quem é da área, né? Às vezes quem não é da área não vai ter essa curiosidade. A gente tá vivendo a nova geração da tecnologia. Então, a IA chegou aqui, vai ficar, e a gente só tá vendo as, entre aspas, mostra grátis. Então, o que vem por aí realmente vai ainda chocar ainda mais. É, exatamente. Se a gente tá vendo é porque já liberaram e o que não liberaram ainda, né? Exatamente. Tem isso. Aí, então, a gente falando aqui de experiências que você já teve, da questão de ser um desenvolvedor diferente de programador. Se for olhar aqui vamos dizer assim, seu currículo, tu já trabalhou em empresa muito grande, né? Tem aqui a Neurotech, que é a que você tá trabalhando hoje. Já trabalhou na Samsung, na Globo, no Banco Inter, no Itaú e outras aí que eu esqueci de colocar. Mas cada empresa dessa você trabalhou em uma área assim específica, não foi fazendo um trabalho específico, certo? Sim, na verdade, todas as empresas, eu trabalhei com a parte de qualidade de software. Comecei como testador, ou seja, na primeira empresa, era uma empresa pequena do ramo de cursos online, mas assim, eu tenho muito a agradecer a todos eles, porque a gente tem um ambiente bastante colaborativo, e foi aí que eu comecei realmente a programar. Quando eu fui contratado, eu estava na faculdade ainda, então eu fazia testes manuais. Ou seja, o desenvolvedor desenvolvia os códigos e antes de ir para a produção, precisava validar que tudo aquilo ali funcionava corretamente, na mão. Então, a gente começou a realmente desenvolver, comecei a ganhar mais confiança. Tive a oportunidade de aprender primeiramente em Java, então a gente conseguiu usar Selenium em Java, começou a fazer os primeiros testes automatizados, que eram bem arcaicos, na verdade, tipo, não tem nenhuma resiliência, a gente tem que rodar na máquina local. Então foi aí que a gente começou a desenvolver. Eu acho que, sei lá, 3 anos depois, eu disse, não, já estou pronto para o mercado e resolvi ir para uma segunda empresa. A segunda empresa foi a Accenture. A Accenture é uma empresa que possui bastante clientes, processos enormes, é uma empresa multinacional, internacional essa empresa é. E eu disse, não, agora eu já estou pronto para o mercado, já estou preparado e já sou o dono do mundo. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o que eu sabia realmente era o básico do básico, que não dava nem para ser aplicado dentro de uma fábrica de software. Então foi o meu primeiro choque. Então eu tive que me reinventar e realmente vi que o universo era muito maior do que eu achava que era, por exemplo. E como é que foi esse processo? Porque assim, você disse que entrou na empresa e viu que não sabia tanto quanto pensava que saberia, né? Mas como é que você entrou? Teve algum teste para você entrar nessa empresa? Porque para você entrar e ir em determinada área, tu teria que, teoricamente, saber o que aquela área está precisando, certo? Perfeito. E como é que você lidou com isso? Você entrou, percebeu que não era aquilo, aí teve que correr atrás para conseguir acompanhar o resto da galera. Como é que foi? Boa pergunta e é um ponto bem interessante. Na tecnologia, eu posso saber alguma ferramenta e da forma que eu estou utilizando hoje ser totalmente diferente da forma que você está utilizando da sua empresa. Ou seja, existem tecnologias e abordagens diferentes. E o meu primeiro choque foi como eu trabalhava na empresa anterior, que era o correto,
não fazia sentido trabalhar na empresa atual, porque eles tinham outros processos, outros projetos e outras finalidades de integração. Então, quando eu falo que eu teve que reaprender tudo, é porque as certezas que eu tinha no meu primeiro projeto já não era mais a verdade para esse meu mundo real. Então, realmente, teve que me reinventar e utilizar essa tecnologia de outra forma. Ficou claro? Entendi, deu pra entender. Tranquilo. Deu pra entender. Aí tu tava falando dessa questão de que você era um testador na parte manual, mas eu não entendo muito bem dessa parte de ser um tester. Seria como, por exemplo, tu tá criando um site, eu vou ser o testador. Aí eu pego lá, abro o site, inspeciono o código, aí saio clicando nos botões, saio dando zoom, tirando zoom. Seria isso o teste manual? Isso, o teste manual seria exatamente isso. Você vai ver se algum fluxo vai quebrar, vai dar um timeout ou vai dar uma exceção na página que não pode ter. Quando a gente olha para a visão do cliente, o cliente tem que ter a melhor jornada possível. Então, como eu citei anteriormente, se eu coloco um campo de data, por exemplo, não pode ter letras no campo de data. O CPF é exclusivo para números, então é exclusivo para 11 caracteres. Então, se eu passar de 11, está errado. Ou seja, quando eu for salvar no banco, vai dar algum problema no banco de dados. Então, era esse fluxo que eu fazia manualmente e, posteriormente, a gente começou a automatizar esse fluxo e deixar de forma mais dinâmica. Mas no tempo que tu começou, não tinha... Você tá falando, no CPF só podia ser CPF, no data só podia ser data. No tempo que tu começou, não tinha input, não? Não existia input, não? Tipo, input, type teste, type... Exato, mas, como eu te falei, existem diferentes tecnologias, diferentes abordagens. Até hoje em dia, às vezes eu pego esse tipo de erro, por exemplo, hoje mais não, mas naquela época, SQL Inject. Que a pessoa dava um input, dava um delete na base de dados através de um campo. Então, realmente, a gente tinha que ter esse processo e era realmente bastante moroso e complexo. Porque realmente tem, por exemplo, no sistema de credenciamento, você tem o perfil do usuário, de login, o perfil do administrador, o perfil de um gerente. Então, a gente tem que ver que cada um desses perfis acessam determinadas funcionalidades. Então, deixava bastante complexo os testes, né, nessa época. Deu para entender, então. Tu já passou por diversas empresas, teve algum projeto ou algum projeto que teve um desafio que você falou, caramba, esse daqui foi infeliz de resolver? Então, na verdade, foi quando eu abri um pouco mais a minha mente. Quando eu saí da Accenture, eu fui para um projeto do Globoplay e eu só sabia trabalhar com Java na época e para mim mais uma vez eu achava que o Java era o suficiente. Até que eu cheguei para minha gerente e falei, vamos fazer assim com Java, tem esse retorno, esse. Ela disse, não, precisamos fazer isso em Python. Aí eu disse, mas E por agora? que em Python? Ela disse, porque todo o time utiliza Python. Então a gente tem que se adequar ao que a gente precisa. Por isso que eu falei, realmente. Aí nesse ponto a gente não tinha ambiente de homologação de testes. Ou seja, a gente já testava em produção, porque era muito dinâmico as entregas. A gente precisava melhorar a qualidade e resolver problemas de clientes que eram um pouco complexo, porque o Brasil é uma região gigante. Então, por exemplo, o usuário tinha uma experiência com vídeo que demorava a carregar, sei lá, no norte, no Amazonas. Porém, eu estando em Recife, eu verificava o vídeo estava perfeitamente funcionando. Caramba, ou seja, era infraestrutura. Quando a gente está falando de streaming, o usuário pode ter Android, pode ter iOS. O Android dele pode estar na versão desatualizada. A versão do app pode estar na versão desatualizada. Temos as Smart TVs, temos a web. Então veja como ficou complexo fazer todas essas validações. Eu tinha validação web, validação de API. As APIs eram nossas e de terceiros. Tínhamos também essa questão da versão do aplicativo. Então, assim, eram muitas variáveis e a gente teria que resolver de alguma forma. Outro ponto também foi que a própria ferramenta de automação gera um report. A gente pode deixar ele bonitinho ou em HTML ou em PDF. Mas, nesse caso, a minha gerente, não me interessa esse tipo de relatório porque o meu chefe não vai ver isso. Então, eu não vou clicar lá para abrir para saber se rodou ou não rodou. Eu quero esses dados transformados em
informação para realmente passar para o meu chefe. Então foi bastante complexo. Em resumo, a gente precisava fazer uma aplicação que ele rodasse 24 horas por dia, porque a gente tinha que ver os horários de que ele dava mais problema. Tinha que monitorar diversos apps ou diversas devices, ou seja, telefones, com diversas marcas, modelos e versões. Como a gente solucionou? A gente contratou um device farm. O que é? É um sistema... Um gerador de dispositivos? Não, na verdade é um sistema que tem diversos dispositivos, ou seja, eu tenho lá no ambiente eu tenho 10 iPhones, 10 Androids com versões diferentes. Então eu tenho que criar uma automação que rodasse 24 horas por dia, que captasse todos esses testes, pegasse todas as informações sensíveis, salvasse tanto em XML, porque eu tenho uma aplicação que realmente era alimentada. Outra, eu tenho que salvar num banco de dados, por exemplo, não relacional, um MongoDB, e tinha que mostrar todos esses dados em forma de gráficos numa outra plataforma que a gente utilizava o Grafana na época, que era em SQL. Ou seja, eu tinha que gerenciar e conectar tudo de forma automatizada. Então, quando eu falo de automação, é justamente isso. Eu vou pegar todo esse processo e vou deixar ele de forma autônoma que me gere resultados. Nesse caso, então, quando a gente usa automação, não seria necessariamente para automatizar um negócio que é difícil, mas seria automatizar um negócio que é trabalhoso, né? Processos, exatamente. Processos trabalhosos. Por exemplo, vou falar uma coisa simples que eu faço no dia a dia. Tem um ranking que eu faço das crianças, né, lá na arena. Aí eu vou anotando a pontuação, só que como toda semana vai trocando, fica... Por exemplo, o primeiro lugar estava com 50 pontos, o segundo estava com 40. Aí agora o segundo tá com 50 e o primeiro com 40. Aí fica, como são vários alunos, fica tudo fora de ordem. Eu pego, boto lá no ChatGPT, organizo por ordem de pontos. É uma coisa que é simples de fazer. Claro. Só que é trabalhosa, porque eu ia pegar primeiro, botar aqui embaixo, depois botar aqui em cima o outro. Então, acho que essa parte da automação é muito interessante, porque economiza tempo. Com certeza. Economiza tempo, só que você sabe fazer aquele negócio. Você sabe, só não vai fazer porque realmente você tem outras coisas para fazer. Você quer economizar tempo, né? Continuando aqui essa parte que eu tinha te perguntado a questão dos desafios, então tirando só a parte ruim, né? Vamos tirar a parte ruim agora e voltar para a parte boa. Tu passou por empresas que são referência. Sim, graças a Deus. São referência. Teve alguma coisa que você fez em uma dessas empresas que falou, caramba, eu fiz isso. Eu fiz isso nessa empresa, sabe? Uma coisa que você olhou assim, chega e encheu o peito para falar que eu fiz. É interessante a sua pergunta e realmente dá um orgulho quando a gente vê o nosso trabalho desenvolvido onde está todo mundo utilizando. Por exemplo, alguns projetos bancários, por exemplo, a gente fez em relação a Open Finance e Open Bank. Então, quando você vê, sei lá, milhões de brasileiros utilizando aquela página para compartilhar dados, opa, fui eu que fiz, eu ajudei a fazer, não eu que fiz, mas tipo, é um time gigante, ou seja, um projeto bancário, por exemplo, tem centenas de pessoas por trás do código para deixar realmente uma experiência única. E outra coisa também, que é muito importante, não basta só a gente desenvolver e entregar. Quando a gente desenvolve um projeto e entrega, tem o custo de manter. Quando eu falo custo, se você tem uma experiência, você está utilizando todos os dias uma plataforma, mas eu vou desenvolver algo novo. Então, esse algo novo que eu vou desenvolver tem que ser implementado de forma transparente para qualquer usuário. Então, a gente tem que garantir que tudo que a gente subiu não impacte negativamente o usuário. Ou seja, se eu já funcionava o meu assistir vídeo, eu vou adicionar uma nova feature, ou seja, uma nova funcionalidade, novo benefício para ele. Eu tenho que garantir que não quebre, não prejudique ele no que ele já utilizava. Da hora demais. É uma coisa que eu lembrei quando eu perguntei disso, do que você fez, né? Que falou, nossa, eu fiz isso. Uma coisa que quando tu me falou, eu fiquei, não, mentira que tu fez isso. Foi quando tu falou que desligou a live do Alok, pô. Meu irmão, aquele negócio ali, eu falei, não, o cara desligou a live do Alok na Globo, existe não um negócio desse. Exato, foi assim, era um ponto, tipo, na parte da pandemia, na época da pandemia, que no Globoplay a gente ficava responsável realmente pela parte do Globoplay em que as lives eram gratuitas até meia-noite. E depois da meia-noite era só para assinante. Esse só para assinante, alguém teria que desligar
esse canal. E realmente eu fiquei responsável por isso. E tipo, caramba, sei lá, milhares de pessoas assistindo essa pandemia e eu vou ser o responsável por clicar aquele botão lá que vai realmente desabilitar isso aí. E é simples, porém uma responsabilidade muito grande. E outro, você foi o responsável por deixar muitas pessoas putas da vida nesse dia, né? Pô, acabou a live também. Acabou a live. Ela encerrou minha live aqui, que é isso. De toda essa tua experiência que você tem, você me mostrou também a questão dos seus cursos. Tu tem a Udemy, tá lá com mais curso do que não sei o quê. Tu Udemy fora livros que você fez que você leu, outros materiais de estudo. Para quem tá começando hoje na programação, para quem tá começando hoje no ramo de tecnologia, você já tinha falado da questão de escolher aonde você vai, né? Ah, você quer ser um front-end, você quer ser um back-end, você quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativos. Mas qual caminho você trilhou e como você acha que é a melhor forma de você se introduzir em questão de estudos dentro da programação? Excelente pergunta, Felipe. Primeiro, como eu te falei, a gente define o que a gente quer, pelo menos de início. Ou seja, são vários nichos, a gente não tem certeza, mas a gente tem que começar de algum lugar. Começa com o básico. Pega um curso básico. Eu sei que, às vezes, quem está começando está com valores limitados, então eu entendo. Mas, como você usou de exemplo, a plataforma da Udemy, por exemplo, tem cursos a partir de R$23, se eu não me engano. São cursos básicos e você consegue meter a mão na massa. Quando você conclui, você diz, opa, fiz isso. E se eu implementar isso? Você começa a testar. E hoje em dia você tem vários recursos, várias plataformas gratuitas. Tem agora também as IAs para ajudar a gente também a desenvolver, que é uma coisa fantástica se você utilizar com sabedoria e moderação, sempre. E que a gente pode realmente desenvolver novas habilidades com baixo ou nenhum custo. Justo. Muito bom, velho. Porque a área de tecnologia em si, eu acho que dá muitos benefícios para a pessoa em si, né? Eu acho que é uma área que está ligada diretamente com a área de exatas, vamos dizer assim. Porque no tempo de escola eu gostava muito de exatas, acabei gostando da área de tecnologia. Por mais que não tenha tanto cálculo, pelo menos até onde eu estudei, não tinha tanto cálculo para desenvolver um site. Não sei se futuramente aparece algum site ou outro. Mas tem uma história até que eu acho que o Jean, que tá ali, vai lembrar. No tempo da escola, por volta do terceiro, quarto bimestre da escola, faltava muito, pô. Tipo, praticamente não ia pra escola porque eu tava trabalhando em casa. Trabalhava muito com Photoshop, eu ficava trabalhando em casa e não ia pra escola, muitas vezes. Aí teve uma prova de química que justamente no dia que eu faltei, que não era um ou outro, era muitos dias, o professor fez uma prova valendo 5 pontos. Só que valia 5 pontos essa prova e pra passar você tinha que ter pelo menos a média de 6. Ou seja, perdi a prova, fiquei. Entendeu? Aí a gente ia fazer uma feira de ciências. Tu lembra da feira de ciências? A gente ia fazer a feira de ciências lá. Aí o professor, porque não faz. Isso eu já tinha perdido a prova. Já tava ali tentando me reerguer novamente, né? Tava na escola, fui na escola, pô, vai ter a feira de ciências, por que não faz um site pra feira de ciências? Aí o professor, não, seria massa mesmo fazer um site, colocar todo mundo junto e tudo mais. Pô, fazer um site aí, bota na escola, fica bonita a escola com o site e tal. Ele é mesmo. Você consegue fazer, eu consigo. Mas e a prova aí que eu perdi? Aí ele, não. Se você fizer, eu dou a nota da prova pra você. Olha beleza. Aí a barganha. Aí eu passei, tipo... Peguei o site, um site bem simples, que era mais um site institucional. Fiz ali com as informações da feira, foto da feira, um QR Codezinho pro pessoal entrar e tudo mais. Resumidamente, eu fiz o site em, acho que, 3 dias, no código mesmo. Não usava o WordPress no tempo, tava no modo raiz. Fiz no código mesmo o negócio. Botei e peguei a pontuação máxima da prova, entendeu? Então, ó, já vai beneficiando a área de tecnologia até na escola. Você já vai ganhando ali o negocinho pra não ficar de ano, né? E seu ponto foi bastante importante, porque você levantou um ponto que eu queria levantar aqui, que não basta saber a tecnologia, você tem que ter relações humanas e network. Ou seja, você pegou seu conhecimento, vendeu uma ideia e faturou em cima disso. Ou seja, é muito importante, além da tecnologia, você tem relações humanas. Você está sempre aberto por exemplo, ao aprendizado contínuo. No meu exemplo, eu me especializei, fiz meu mestrado, porém, toda semana tem tecnologias novas, tem tendências novas que você pode utilizar. Então, seu exemplo foi fantástico, porque além da tecnologia, as relações humanas é muito importante. Entender o que o cliente quer, a necessidade, saber se vender, como você fez. Saber se vender, exatamente. Tem muita gente que fala, a gente escuta muito na internet, o pessoal falando, não, tem muito cara que é muito técnico,
mas ele não tem sucesso na área dele porque não sabe lidar com pessoas. Exatamente. E tem cara que não sabe a metade do que esse outro cara sabe e tá aí faturando muito porque ele sabe simplesmente conversar com a pessoa. Às vezes ele não sabe fazer um negócio que você pede a ele, mas ele pede para outra pessoa fazer, faz, mas como ele tem essa habilidade de relacionamento com outra pessoa, ele acaba que se beneficiando muito, porque querendo ou não, é a habilidade que mais vai ajudar no setor de negócio, no setor de se você quer entrar em uma empresa. Tem um cara no YouTube que eu acho que é João Cury, é o nome dele, que ele é lá do Balneário. Ele entrevista muito pessoal de lá do Balneário, né? Que tem muita gente com empresa, empresário e tudo mais. Aí ele sai entrevistando o pessoal e sempre ele faz a mesma pergunta. De 0 a 10, o quão importante foi o network na sua trajetória para chegar onde você chegou? Todo mundo fala 10, 10, 10, 10, 10, porque para chegar onde todo mundo chegou, para chegar onde esses caras grandes chegaram, eles precisaram se relacionar com outras pessoas, porque acaba que uma pessoa acaba dando oportunidade ou, de certa forma, dando essa oportunidade para outra para conseguir, através daquilo, crescer um pouco mais. Por exemplo, se eu não conhecesse o Jean, eu não saberia que aqui em Arapiraca teria um podcast, entendeu? Então a gente não estaria provavelmente fazendo essa conversa aqui. Então acho que essa habilidade de você se relacionar com outras pessoas, conhecer as outras pessoas, acaba aqui ajudando muito em qualquer carreira, né? Exato. Não só na tecnologia. Até porque não basta você ter um produto fantástico se você não consegue vender ele para ninguém da melhor forma. Ou seja, eu tenho uma ideia de $1 bilhão, porém eu não consigo vender nem no mercadinho da esquina, por exemplo. Então essa parte realmente de ter esse meio termo entre tecnologia e desenvolvimento humano, network, realmente saber vender, saber se expressar, entender realmente, por exemplo, o que o cliente quer. Nesse caso que eu te falei, eu já tinha um sistema muito antigo legado que eu precisava transformar em XML as informações. Mas caramba, eu já estava salvando nos bancos de dados, já tinha 2 bancos de dados diferentes, já salvava da melhor forma, entre aspas, possível, mas não ia atender meu cliente, que ele precisava que essas informações sejam salvas em XML. E essa questão, além do network, não é só sobre você se relacionar com as pessoas, mas se relacionar com as pessoas certas, né? Por exemplo, eu sou programador, eu desenvolvo sites e eu vou chegar, sei lá, tô com uma ideia de site muito massa, quero um sócio comigo. Eu chego lá num pedreiro, não tipo falando que o pedreiro não é uma profissão digna, só que é uma profissão nada a ver com a área de tecnologia. Eu chego lá no pedreiro, eu tenho um site aqui milionário, cara. Vamos ser meu sócio. Ele é o quê? Eu vou construir uma casa, meu amigo. Eu vou construir uma casa. Exatamente. Ele tá na área dele, eu tô na minha área. Então eu tenho que procurar as pessoas que estão com o mesmo, vamos dizer assim, estão trilhando o mesmo caminho que eu, né? Perfeito. Porque não adianta nada eu me relacionar com uma pessoa que não vai agregar. Tem até aquele negócio de muito falado na internet também, mas é do livro O Milagre da Manhã. Se não me engano, ou é Milagre da Manhã, ou é de algum livro do Napoleão Hill, que fala que você é a média de 5 pessoas que você convive. Então, se você convive com a galera da tecnologia, tu vai ser o cara da tecnologia também. Se você convive com a galera, sei lá, da engenharia, você vai ser engenheiro também ali, né? Vai ter essa pegada também junto. Outro ponto também que você levantou também realmente sobre o meio. Em Recife, a gente tem uma comunidade bastante colaborativa. Ou seja, tem meetups, que são reuniões semanais, quinzenais de grupos, que as empresas às vezes abrem as portas para funcionários de outras empresas participarem dessas reuniões. Nossa. Então você tem esse encontro, você conhece, você consegue conversar diretamente com pessoas que são referências na sua área. Por exemplo, o meu orientador e meus co-orientadores são referências para mim, tanto na parte de desenvolvimento ágil, ou seja, desenvolvimento ágil, metodologias ágeis, e outro era referência em teste de software. Ou seja, eu consegui, além de conversar com esses caras, que para mim eram referências, eram acima da média, e consegui convidar eles para serem meus orientadores e co-orientador. Então, e por conta desses eventos. Então, realmente, você estar no meio das pessoas facilita muito o seu caminho. Demais. Agora a gente tá falando de pessoas, só que tem uma coisa que tá no meio das pessoas agora, principalmente atualmente, né? A questão da inteligência artificial. Perfeito. Você mexe muito com a inteligência artificial e tudo mais, usa as suas automações, usa IA, ChatGPT, eu acho que outras inteligências também. Como é que tu acha que vai ser daqui, sei lá, 5, 10 anos, a questão de empresas, de negócios, seja eles empresas de tecnologia que vão ter essa maior facilidade para conseguir automatizar as coisas e usar a IA ao seu favor, e seja eles empresas que são grandes, mas também não são de tecnologia, que talvez tenham uma resistência maior para automatizar as coisas e usar a IA ao invés de um programador, vamos dizer assim.
Perfeito. Na verdade, eu acho que daqui a 5 anos vai mudar ainda mais. Porém, hoje já é realidade. Como você mencionou, a nova IA do Google, por exemplo, que chegou revolucionando. Se você pegar o primeiro vídeo gerado por IA, que eu acho que é aquele meme do Will Smith comendo macarrão, que era uma coisa grotesca. Horrível. Para agora teve que como você falou, você não consegue realmente distinguir o que é real do que não é. Em relação à aplicação disso nas empresas, quando eu falo em automação, eu estou falando automação com ou sem IA. Por exemplo, sem a IA, eu consigo programar um bot para publicar todos os dias às 7 horas da noite no meu Instagram da minha empresa. Ok, não preciso de IA. Mas se eu utilizar a IA nisso na automação, eu consigo que ele pegue as tendências de mercado, crie uma imagem, crie todo no tema que eu preciso, que eu quero, com as cores, e ele vai fazer isso de forma dinâmica, não linear, ou seja, ele vai fazer as variações de imagem, variação de tema musical, variação de luminosidade, e de forma automática. Ou seja, mesmo as empresas que não são da área de tecnologia podem se beneficiar com esse uso. Vou te dar um exemplo que eu acho que a semana retrasada, um amigo, que ele tem uma história de advocacia, me provocou com uma ideia de um sistema que se daria ou não para integrar. Então eu fui olhar o que os sistemas fazem. Os sistemas cadastram os processos, por exemplo, cadastro de processo, e nesse cadastro de processo você consegue manter esse cliente, mas eu vi que você pode pegar esse processo, imputando automaticamente no seu sistema, ele traz toda a atualização e você pode registrar, além da atualização automática, por exemplo, está há 5 dias sem movimentação. Ele movimentou hoje, automaticamente, sem você precisar olhar para o sistema já vai se autoalimentar, já vai jogar uma mensagem para o cliente, para a parte interessada e para o advogado não perder o prazo. Então, mas isso aí você também não precisa utilizar IA. Mas vamos utilizar IA? Se você tem acesso a todos os projetos de uma determinada comarca, tribunal, você consegue, através da IA, analisar o percentual de acerto, o percentual de vitória de determinada causa. Eu não sei os termos utilizados no jurídico, mas veja, você pode utilizar IA no sistema jurídico para garantir que o caminho que você está tomando no seu processo é um caminho que tem percentual maior de acerto do que por outro caminho. Isso é uma coisa fantástica, que realmente você está ganhando muito tempo, muita produtividade. E só na questão da análise de dados, né? Porque o que você falou basicamente é análise de dados. O cara chegou e ganhou tantas causas, esse outro ganhou tantas causas ali voltado na área criminalista, outro em questão de, sei lá, aposentadoria, que eu também não lembro como é que fala o termo certinho. Mas analisando os dados, a IA... Pronto, analisando os dados, a IA já chega ali e fala, não, esse daqui vai ser o melhor para esse caso em específico. Pronto. Você pega um documento, uma petição, algo desse tipo, não que ela vai gerar para você, o advogado tem que fazer. Mas quando o advogado faz e ela consegue analisar outras petições na base de dados, ela consegue dizer os pontos fortes e os pontos fracos dessa petição. Ou seja, você vai ganhar muito mais produtividade e seu cliente vai ficar muito mais satisfeito com essa atuação, por exemplo. Então, a gente atua na automação sem a IA, porém a gente pode dar um plus utilizando a IA também. Boa. Tu fala muito de IA, que é muito bom também, só que tu teve um início, correto? Claro. Você começou nessa parte de automação, usando IA também, usando Python. Você tinha falado da questão de ter começado com a Accenture, foi? Quando você começou com a automação? Automação, com a Accenture, exato. Certo. Como é que foi esse processo de você começar? Como é que foi os seus passos para você conseguir chegar no nível de expertise que você tem hoje na questão de automação e IA? Como eu passei por diversos projetos com diversas tecnologias, você consegue, e também diferentes abordagens. Por exemplo, no meu projeto atual, eu tenho 30 dias antes da entrega. Então, o time desenvolve 30 dias. Então, o time todo é responsável pela qualidade, como sempre.
e a gente tem 30 dias para desenvolver um processo e deixar ele redondinho para produção. Outros projetos, você só tem um dia. Outros projetos não tem ambiente de testes, você já testa em produção. Eita. Então, é como o exemplo do streaming mesmo. Tinha problemas recorrentes, estava em produção que teria que ser corrigido o mais rápido possível. E seu papel é realmente validar isso em produção. O que a gente faz nessa automação? São níveis diferentes. Então, eu aprendi a automatizar testes, primeiro, testes automatizados com Java, JavaScript, Python. Para automação com IA, eu utilizo mais Python porque é uma coisa que realmente é mais dinâmica. Mas deixa eu te dar um exemplo. Nesse streaming mesmo, eu tenho Web API, Smart TV e Web. Tenho que fazer todos esses testes e sempre que eu subo para produção, eu teoricamente teria que testar. Mas eu não tenho tempo de testar. O que a gente fez? A gente automatizou, deixou na pipeline, ou seja, antes do desenvolvedor subir algo para produção, a gente plugou os testes lá. Então, eu não preciso interferir. Automaticamente, antes de ele subir, vai passar por esses testes e vai garantir que nada do que ele subiu de novo quebrou ou interferiu em algo que já funcionava. Ou seja, o papel do desenvolvedor de testes, nesse ponto, já não existe mais. Automaticamente, ele faz essa validação. Se quebrar, a gente vai analisar por que quebrou, se é um problema do teste, porque teve alguma variação de ambiente, ou se o desenvolvedor quebrou alguma coisa que era fundamental. Então, volta para ele corrige e só sobe quando não tiver erros. Então, respondendo a sua pergunta sobre a evolução, foi mais a experiência, entender o que cada cliente realmente precisa. Nossa, da hora. Porque, pelo que eu entendi, então, seria essa questão da automação de corrigindo os erros, né, que poderia ter. Ele estaria corrigindo em tempo real, enquanto a pessoa está fazendo ali o código, ele já estaria corrigindo em tempo real, é isso? Não, o desenvolvedor, na verdade, ele está desenvolvendo na máquina dele. Ele desenvolve tudinho, ele vai dizer, acabei, vou subir. No processo por exemplo, a gente utiliza hoje o GitHub. Sim. Então, o GitHub tem um processo de CI e de CD, que são validações e permissões para que ele possa colocar a atualização dele em produção. Geralmente, a gente coloca no ambiente de HML, ou seja, de validação no ambiente de testes, que a gente tenta simular praticamente com real, em menor escala, lógico. Faz essa validação, a gente roda os testes automatizados via web, então a gente faz toda aquela validação via web. Porém, quando ele sobe via pipeline, a gente tem que garantir que, como o ambiente é parecido, mas não é igual, a gente tem que garantir que não suba nenhum erro ou minimizar o máximo os erros possível. Então, quando ele sobe, automaticamente é um step. Quando você faz o download do arquivo, ele não faz a avaliação se tem vírus, algo assim. Pronto. Essa avaliação de vírus, entre aspas, é justamente o que a gente faz. Ele passa por uma etapa de qualidade. Se passar nessa etapa de qualidade, ok, vamos subir. Se não, realmente volta para ele e não interfere ninguém em produção. Entendi, é tipo aquele negócio, vou baixar lá, download, baixou, instalando. É tipo Exato, isso? pronto. Entendi. Aí, mas não tem, por exemplo, você baixa alguma coisa no Google Drive, ele diz, verificando existência de vírus. Pronto, só que é o contrário, em vez de ser download, é upload. Aí opa, vamos ver se tem algum bug. Opa, tem bug não? Pode subir. Entendi. É mais ou menos isso. Nessas empresas que você passou, como é que foi a questão do inglês? Você fez um intercâmbio na Irlanda, né, por alguns meses. Aí, você sentia essa carência nas empresas que você estava de inglês? Você fez esse intercâmbio para melhorar a sua carreira profissionalmente? Ou foi algo realmente pessoal que você queria melhorar? Excelente pergunta, Felipe. O inglês, na verdade, quando a gente fala que o inglês é fundamental, as pessoas não entendem muito bem quem está começando na área. Por que eu preciso de inglês? A linguagem oficial de todos os sistemas operacionais são em inglês. As melhores documentações, os melhores conteúdos, manuais, estão em inglês. Então, realmente eu tinha, porém, como eu entrei na área um pouco tarde, e também sou de periferia, então assim, eu não tive a oportunidade, de quando era mais novo, de fazer inglês. E entre fazer inglês e fazer meu mestrado, eu preferi fazer o meu mestrado. E realmente eu senti que algumas vagas, algumas oportunidades muito boas, precisavam desse inglês. Então, realmente, eu me preparei por 2 anos antes para poder
estudar bastante sobre intercâmbio. O ano passado eu consegui realizar, acho que em abril de 2024, eu iniciei meu intercâmbio. E foi uma coisa fantástica, tanto para destravar o meu inglês, quanto uma experiência de vida, uma experiência realmente de vivência. Você conhece pessoas de diferentes culturas, você faz parte de comunidades onde você acha que só quem faz intercâmbio, por exemplo, são pessoas que são bem de vida, que vão para estudar inglês, mas não, você vê que vão trabalhar, que realmente juntou o dinheiro da vida toda para poder realizar aquele sonho. Então, o intercâmbio, além de destravar meu inglês, que foi fantástico para mim, a minha autonomia. Você desce no aeroporto, não fala a língua de ninguém, não conhece exatamente ninguém e tudo depende de você. Se você não quiser sair de casa, você também não vai evoluir e não vai ter ninguém que vai lhe puxar para dizer vamos embora, vamos fazer o correto. Então, realmente a autonomia foi fantástica, uma experiência incrível. Que massa, em questão dos aprendizados que você teve lá na Irlanda. Eu falo fora do idioma também. Sim. Você estava vendo, querendo ou não, com outra cultura, né? Você estava dentro de outra cultura, conhecendo novas pessoas. Então, o que é que você acha que teve lá que foi realmente uma experiência para a sua vida, um aprendizado para a sua vida? Não falo em questão do seu inglês, nem em questão da, vamos dizer assim, da carreira, mas em questão de vida mesmo. O que é que você aprendeu lá que você só aprenderia se fosse lá, não fosse em outro lugar? Perfeito. No inglês, como foi no passado, eu foquei apenas no meu trabalho e no inglês. Eu não nesses 8 meses que eu passei fora, eu não estudei nada novo, porque tipo, eu tinha que realmente focar e fazer a minha imersão no inglês. Porém, eu consegui entrevistas em empresas lá, só para me testar. Então, conheci a história de pessoas desenvolvedores, então a cultura de diferentes povos, como você é tratado, realmente como funciona a vida em outro país, principalmente na Europa. Tive a oportunidade de viajar, de conhecer outros países. Tem um caso bastante interessante que eu queria conhecer, por exemplo, eu saí da Irlanda e ninguém queria ir comigo porque todos trabalhavam e eu trabalhava para o Brasil, então eu tinha um fluxo diferente. Por exemplo, eu queria conhecer qual foi Algum o país? Sim, eu queria conhecer País de Gales. Gales. Só que a passagem de avião de Dublin para País de Gales estava muito cara. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um voo da Irlanda para o interior da Inglaterra e peguei um ônibus do Flixbus de um país para o outro. Tava com vontade mesmo, né? Então, mas imagine você que nunca saiu do país, você sozinho, sem falar o idioma tão bem, sem dominar o idioma, a gente chama de baldeação, quando a gente vai de um ônibus e pega outro ônibus. Então, eu saí de um país, fiz a baldeação em outro país para pegar um ônibus para ir para o terceiro país que era o de destino. Caramba! Isso é uma coisa que para mim assim, marcou bastante. Fora conhecer pessoas de diferente nação. Por exemplo, a gente marcou no final da aula, sexta-feira a gente saía para almoçar juntos. E na mesma mesa tava uma mesa grande, tava eu, brasileiro, pernambucano, camaragibense. Meu lado tinha um francês, uma italiana, um alemão, um chileno, mexicanos. E assim, você olha, tipo... Onde é que eu tô? E eu também fiz uma amizade com a Naná, que ela era taiwanesa. E assim, também tava na mesa e eu, caramba, em que sonho eu imaginar que eu estaria numa mesa confraternizando e conversando em inglês com pessoas do mundo inteiro, praticamente. Tem gente que você ainda tem contato ainda hoje? Tenho. Assim, eu fiz grandes amigos, pretendo rever. Infelizmente, alguns, como Naná, que é fantástica, é muito difícil, porque Taiwan é bastante complicado. Mas eu tenho um contato, a gente tem os grupos ainda, troca ideia, marca de se ver, porque realmente algumas pessoas ficaram, outras voltaram para o seu destino, alguns brasileiros também que fiz amizade também, que já voltaram também, então são novos ciclos. Muito bom. A gente, tirando agora a parte de empresas em si, de você prestar serviço, de você ser contratado por uma empresa, vindo para a parte mais de empreendedorismo. A gente vê muito
na área de tecnologia, o pessoal fala, poxa, o cara é desenvolvedor, ele consegue desenvolver o que ele quiser, por que ele não desenvolve uma plataforma para ficar rico? Entendeu? Perfeito. Então você já teve alguma ideia de negócio na área de tecnologia e quis colocar para frente? Se teve, não colocou, por quê? E por que você acha que muitos desenvolvedores hoje, mesmo conseguindo, mesmo tendo essa capacidade de desenvolver uma plataforma, eles não fazem para ser a plataforma deles. Eles preferem, às vezes, trabalhar para uma empresa. Perfeito. Excelente pergunta, Felipe. E, geralmente as pessoas que estão entrando na área têm essa dúvida. Mas, hoje em dia, a gente tem que, primeiro, antes da tecnologia, descobrir a necessidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vai realmente tornar o seu projeto real. Pelo boom que deu no mercado também, então, temos o custo de realmente de empreender e de montar um time que vai competir com empresas já formadas. Então, tem esse ponto. Não basta você ter uma ideia fantástica, que muitos desenvolvedores têm a ideia, a parte técnica, porém, tem pessoas que não conseguem vender o produto. Outros, você tem um produto fantástico, porém, já existe no mercado. Então, para você criar alguma plataforma que seja concorrente de uma pessoa que já está no mercado, está no nicho de mercado, já tem milhões de usuários, você começa do zero sem uma estrutura boa, então é um pouco mais difícil. Eu, particularmente, eu já empreendi antes de entrar na tecnologia. Como eu te falei, eu tinha uma pequena empresa de locação de periféricos. Já desenvolvi alguns projetos de automação, de bots que são utilizados para determinados fins. Então, mais nada que realmente me fizesse deixar o meu trabalho para viver só disso. Tem um projeto atual também, que eu te falei sobre a parte jurídica, que eu estou estudando a viabilidade disso para a gente tentar colocar no mercado, para tentar vender, para tentar desenvolver realmente, pegar uma porta para a gente tentar desenvolver. Mas é isso. A dificuldade das pessoas é não saber o todo ou, às vezes, não ter uma ideia que realmente seja revolucionária. Quando a gente tem a ideia revolucionária, às vezes a gente não tem um investimento ou a gente tem, mas não consegue vender. Então, assim, cada caso é um caso, mas tem espaço no mercado, sim, para esse fim. Basta você se desenvolver e realmente achar algo que lhe caiba. Eu acho que a gente já volta na questão até do network, né? Porque às vezes o cara tem muita habilidade no código, só que fica essa dúvida. Como é que eu vou colocar essa plataforma que eu sei que é uma plataforma muito boa para as outras pessoas verem? Então, às vezes, ele não tem essa habilidade de conseguir propagar a ideia dele. Exato. Aí, se ele conhecer uma pessoa que já consegue fazer isso, acho que já facilita. Então, acho que, nesse caso em específico, não só a questão técnica, mas tem que ter a questão que você já tinha falado do relacionamento de pessoas, né? Se o cara conseguir, às vezes, encontrar uma pessoa que tem uma mentalidade com que ajude esse projeto dele para frente, acho que vai para frente. Por mais que não chegue a ser, vamos dizer, uma empresa bilionária, você não vai comparar com uma empresa que já está no mercado há anos ou uma empresa que está começando agora. Realmente fica desproporcional, mas acho que dá para ter vamos dizer assim, esse sucesso com um sistema, né? Perfeito. Eu tenho um exemplo também para dar. Algumas grandes empresas, Felipe, vendem apenas a ideia antes de ter o projeto desenvolvido. Por exemplo, uma empresa que tem um aporte, que tem uma equipe grande que possa bancar, mas tem um network, ele pode vender a uma outra empresa grande um sistema por exemplo, um sistema que vai fazer o que eu te falei sobre o jurídico. Sim, sim. Que ele pode ir lá fazer tudo isso, mas eu tenho uma ideia, botei no papel, desenvolvi, consegui apresentar para um cliente, ele disse, eu quero. Aí vai dizer, pronto, eu te entrego a primeira versão em 6 meses. Por quê? Eu consigo desenvolver e já vender ao mesmo tempo. Ou seja, as grandes empresas que têm um network gigante, eles têm esse poder de convencimento, porque ele tem crédito no mercado. Ou seja, tu queres comprar isso, vou vender só para você. Queres, pronto, vai custar X e tu vai me pagar X por mês e eu assino um contrato que em 6 meses eu te entrego a primeira versão. Uhum. Então, tem essa diferença, né? Bom, essa questão é muito interessante. Você juntar empreendedorismo com tecnologia, que geralmente dá certo, né? Às vezes a tecnologia, Felipe, é apenas 30% do todo. Do todo. Exato. Quando você, da parte de tecnologia, você acha, não, tecnologia é tudo.
Mas não, se você não conseguir desenvolver, não conseguir ser resiliente, se adaptar. Por exemplo, a minha saída é em JSON do meu sistema. Para plugar numa coisa que você recebe XML, um exemplo. Então eu tenho que me adaptar, tem que ser fácil de manutenção. Quando eu vendo para mais de um cliente, não, mas esse cliente é X, é XML. Esse cliente é um JSON, não esquece na base de dados. Então eu tenho que fazer o meu sistema resiliente e versátil para poder suportar. Falando nessas questões de tecnologia, versatilidade, qual que tu acha que vai ser as tendências, vamos dizer assim, em questão de tecnologia para os próximos anos? Porque se a gente for olhar uns anos atrás, a gente pega, por exemplo, tinha só HTML, depois veio HTML, CSS, depois veio HTML, CSS, JavaScript. Exato. Aí depois começou framework, bibliotecas e tudo mais. O que é que você acha que de hoje, para daqui, sei lá, 10 anos, o que é que vai mudar? O que é que vai evoluir? O que é que você acha que vai entrar no mercado para ajudar? Além da automação e inteligência artificial. Além da automação da inteligência artificial. É um bom ponto, porque o que a gente conhece de inteligência artificial hoje já são produtos prontos. Ou seja, você lança uma IA que é específica para a criação de vídeos. Mas tem a biblioteca de IA generativa. Ou seja, ele cria novas coisas, mas ao invés de ser para uma determinada função, você chama dentro do seu projeto e realmente faz outras coisas. Por exemplo, uma coisa que está muito em tendência é automação com pouco ou nenhum código. Uhum. Como eu falei, eu posso criar um projeto meu que utiliza uma IA específica, que eu vou pagar a licença dela e vou utilizar, que eu posso... marketing digital, como mais um exemplo de marketing digital. Então eu posso dar os parâmetros de entrada, posso dizer quais são as imagens que ele quer, tudinho, e ele automaticamente vai fazer essa geração. Mais uma vez, esses trabalhos repetitivos que acontecem como eu também usei de exemplo sobre o jurídico, ou análise de dados, análise de financeiro. Imagine um comércio que não tem nada a ver com tecnologia, mas ele tem que ver o faturamento e ver, tipo, eu precisaria crescer 30%, mas quanto é que eu cresci? O que eu estou vendendo de produto realmente faz sentido? Então, ao invés de uma pessoa analisar, tem um analista de dados ali, eu posso criar a gente chama de agente de IA, que ele vai fazer tudo isso. Ele vai pegar os parâmetros de entrada, parâmetros de saída, vai pegar todos os dados e vai te gerar em tempo real o parâmetro que você quiser. Isso com pouco código ou nem código. Isso daí, se a gente for olhar, é mais produtividade e menos custo para a empresa. Perfeito. Porque, poxa, a empresa vai gastar menos, que vai estar com, vamos dizer assim, um funcionário, um colaborador a menos, mas vai ter mais produtividade porque o trabalho vai ser feito mais rápido. Aí a chegou assim, analisou o país desse jeito. O cara, às vezes, pode demorar mais um pouco para analisar os dados e dar realmente o resultado, né? Por exemplo, uma empresa de contabilidade que tem diversos clientes. Eu posso ter um funcionário para cada cliente, ou eu posso montar um processo que utilize IA, que ele vai tomar todo o processo mais rápido para os meus clientes, com menos gente. Então, as empresas vão quebrar? Talvez, se adaptar ao processo, mas fechar os olhos a isso é realmente arriscado. Então, a gente já tem na nossa história aí, recente, empresas que decidiram não apostar na tecnologia e hoje foram extintas. Realmente. Empresa grande, né? Não, empresa grande, pô. Empresa grande. Mas eu acho assim, a conversa foi legal, foi realmente uma conversa, né? Exato. Uma conversa porque eu acho que muita gente... Eu, por exemplo, tiro por mim porque eu gosto da área de tecnologia e mesmo assim eu ainda tô, vamos dizer, engateando na área de tecnologia. Então, conversar com uma pessoa que já tem mais de uma década, olha, parece até que uma década de experiência, é muito massa que você já vai, vamos dizer assim, reduzindo o número de caminhos e sabendo para onde trilhar, né? Então, eu espero que, para quem esteja assistindo também esse vídeo, né, consiga ter uma clareza melhor em questão da área de tecnologia a partir das suas experiências. Então, para a gente finalizar, fazer uma pergunta aqui bem, talvez pareça clichê, mas seria interessante de ver sua resposta. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Danilo de 10 anos atrás, qual seria? Eu diria a Danilo que não tenha medo, porque não precisa estar pronto, ser perfeito em determinada área, em determinada tecnologia para poder cair no mercado. Vai se adaptar, estude bastante, estude inglês,
estuda inglês realmente como base que vai... E relações humanas, você não consegue ir muito longe sozinho. Então, o que eu diria para Danilo é foca, não tenha medo, se joga realmente nas oportunidades que tiverem, não espere você estar pronto para poder iniciar e foque no inglês. Boa. Muito bom. Essa questão do perfeccionismo, às vezes pega muito pessoal, né? Tipo, poxa, eu não vou me candidatar a essa vaga porque não sou bom ainda o suficiente. Exatamente. Né? Acaba pegando muito. É importante também ter os nãos, porque quando você tem um não, às vezes também vem um porquê não. Você não está preparado para isso ainda, eu queria uma pessoa assim. Então, nessa minha jornada de 13 anos, participei de muitas seleções, fiz escolhas, saí de um projeto bom, mas que esse novo projeto tinha uma tecnologia melhor que poderia me render mais profissionalmente. Então, é isso. Se joga e deixa o medo, vai com medo mesmo. Vai pro mundo, que agora a tecnologia está dominando tudo, né? Exato. Obrigado pela conversa. Gratidão mais uma vez por você ter aceitado esse convite, né? Que é um projeto que está começando, então ter você como primeiro nessa área de tecnologia, para mim foi ótimo, porque realmente, como eu falei para você antes de a gente começar, você vai parecer até romântico, né? Você é o cara que eu queria ser estranho, na sua área. É estranho, mas tudo bem. Eu entendi o contexto. Deu pra entender. Mas é isso, você quer estar onde eu trilhei, mas eu ainda quero chegar mais longe ainda, tem outras referências. Então, assim, é bacana você ter uma referência inicial, mas nesse meio do caminho você diz, não, pô, vou querer seguir esse cara aqui, que esse cara ainda tá mais à frente. Então, é normal isso, eu fico elogiado. Porém, assim, você vai ver que quando você começar a estudar, seus horizontes vão se ampliar e você vai ter novas referências. Com certeza. Se a gente for olhar, por exemplo, eu falo assim porque aqui em Arapiraca, como uma cidade, querendo ou não, é uma cidade pequena comparada a Recife, né? Principalmente em questão de tecnologia, eu nunca vi alguém no seu nível na parte de tecnologia. Aí, poxa, o cara fez isso tudo na área tech e tudo mais. Aí vai o cara de Recife, não era nem de Arapiraca, entendeu? Aí a gente consegue ver essa diferença entre um lugar e outro. Então, como a gente tinha falado no início, a questão de onde a pessoa tá, de onde a pessoa começa, querendo ou não, tem uma certa vantagem ou desvantagem, né, para começar. Mas é isso, obrigado por ter vindo. E esse é o final desse primeiro episódio, vai ter muitos ainda pela frente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, aquelas pessoas que gostam de tecnologia, gostam de empreendedorismo, sempre vamos estar aqui agregando sempre mais para você que está assistindo a gente. Obrigado e até uma próxima. Valeu, Felipe. Valeu. Obrigado, irmão.